Foi. Boa tarde. O artigo intitulado Uma análise da percepção acadêmica de ciências contábeis sobre o estágio supervisionado frente à inserção mercadológica, aprovado no terceiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, Combicon 2020, pelos autores Felipe Borges de Santana, Esdras Antunes de Nascimento, Jefferson Sales e Eude do Amor Cornélio, será apresentado agora. A agenda desse trabalho propõe essa seguinte ordem: introdução, referencial teórico, método, resultados e considerações finais. Para a introdução, é importante debater todo o contexto da ciência contábil e como ela importa para a formação profissional desse acadêmico. Para delimitar o tema, é importante colocar o estágio supervisionado como papel e como local importante para a formação desse sujeito. Definindo o problema dessa pesquisa foi: qual a importância, qual a percepção do sujeito concludente sobre o estágio supervisionado na formação desse sujeito para sua inserção mercadológica? O objetivo desse trabalho é comparar a percepção dos sujeitos concludentes, imersos ou não no mercado de trabalho, para o estágio, para a formação contábil e inserção mercadológica. A introdução desse trabalho traz como contexto todo esse processo formativo, que é tema de constantes pautas entre as universidades e tem uma incumbência maior na qualidade e satisfação dos sujeitos a serem formados. Kruger disse que, ao egressar da graduação, espera-se que esteja qualificado para assumir todas as responsabilidades inerentes à profissão, que esse sujeito se adapte a todas as mudanças no contexto em que está inserido, com a finalidade de auxiliar as organizações no desempenho de suas atividades. Um dos grandes embates acerca da formação profissional é para a ciência contábil, pois ela é uma ciência social aplicada e ela necessita de toda essa imersão na prática, pois até os sujeitos necessitam entender como a prática muda e caminha. E até digamos que a prática é aplicada socialmente para conseguir ter uma maior imersão sobre o que se pratica no mercado contábil e o que está se praticando na atualidade no mercado contábil, é importante mencionar. O referencial teórico é dividido em alguns tópicos. O primeiro é sobre toda essa importância da satisfação do concludente e que faz menção a IES, e é o papel da universidade para essa importância. Alguns autores debatem que as organizações, no cenário atual, estão cada vez mais se adaptando rapidamente para desenvolver uma gestão que atenda às necessidades dos seus clientes. Essas necessidades também podem ser necessidades dos alunos para sua inserção mercadológica. E esse requisito é presente também nas organizações educacionais. Gutierrez Cambor, em 2007, dizem que os alunos satisfeitos com os serviços educacionais da IES influenciam positivamente na percepção que a sociedade tem com a universidade e incrementando mais ainda a demanda dela de alunos. É importante fazer essa menção, pois a universidade ela tem um papel muito importante na formação do sujeito, e esse sujeito satisfeito, ele consegue atuar e imergir-se, inserir-se profissionalmente no mercado para a sua ciência. Chegando agora na ciência contábil, alguns autores como Da Silva e Lafin dizem que a formação do profissional contábil sempre terá como base a relação dos conteúdos teóricos e da aplicabilidade dele na perspectiva prática. Esses mesmos autores dizem que a profissão contábil possui um conjunto de instrumentos indispensáveis e que compõem todo esse perfil profissiográfico, e que este vede estar disposto a manter-se atualizado e aperfeiçoar-se de acordo com as necessidades do mercado. Por estarmos tratando de uma ciência social aplicada novamente, é importante que toda essa formação tenha essa correlação entre teoria e prática, e na contabilidade não é diferente, e é uma das prioridades, pois o sujeito necessita inserir-se mercadologicamente a partir das suas demandas quanto profissional. Como a gente já falou de relação teórico-prática, esse subcapítulo é importante estar presente nesse artigo, pois esse processo é a característica da aplicação e imersão na realidade local sobre a sua ciência. Alguns autores, como Júnior e Silva, em 2019 e 2006, complementa que essa dissociação entre teoria e prática faz com que os alunos não enxerguem uma ação efetiva e interdisciplinar, devido à falta de ligação entre as disciplinas e as dificuldades geradas pela reaproximação entre elas, resultando em conhecimentos segregados ao longo do tempo, fazendo com que esse sujeito propriamente se limite e não conheça o que se pratica na sua profissão, sendo um déficit à sua formação. E agora, fazendo essa relação teórico-prática, a gente começa a debater sobre o estágio,
pois o estágio é um componente que consegue fazer essa relação e colocar o sujeito contábil no campo, no cenário prático. Um estudo da UNB diz que o estágio é componente de responsabilidade da IES, determinante da formação profissional na qual se realiza por atividade de aprendizagem social, profissional e cultural. Já da Silva, ele cria um debate constante sobre a importância desse estágio para o contador, pois, nesse momento de formação, o estágio torna-se imprescindível para a formação do aluno, pois é um período de aprendizado e de construção da relação entre teoria, tudo que se foi aprendido, e a prática que se irá desenvolver. Outro ponto importante é um trecho de Moreira, que diz que nem teoria nem prática devem e podem se dissociar. Ambas trabalham em conjunto e em parceria. Moreira também faz esse estudo para a contabilidade, e dando essa importância ao estágio. Partindo para a metodologia e suas escolhas metodológicas, esse artigo teve uma natureza qualitativa, teve suas técnicas de pesquisa a partir de questionários estruturados. Os sujeitos pertenciam ao mesmo currículo, a uma mesma IES. Estes eram do 7º ou 8º período do seu curso de graduação. Era um pré-requisito que eles já tinham ou estavam concluindo o estágio supervisionado do seu curso. E para tal foram selecionados 27 discentes. Destes, 17 nunca trabalharam com a contabilidade, que é o grupo de controle, e 10 já atuaram de forma prática para responder 14 questionamentos aplicados em sala de aula durante esse experimento. Para tal, foi estruturada uma pesquisa survey e um experimento com 2 grupos. Os 2 grupos, como já foram ditos. O experimental é o grupo que já trabalhou fora da academia com a contabilidade. E o de controle é aqueles que só veem a contabilidade através da graduação. As variáveis que foram utilizadas para analisar esse experimento foram a inserção mercadológica, a formação contábil e a satisfação acadêmica gradual, que são as variáveis dependentes que fazem relação ao conteúdo trazido no referencial teórico, e a prática contábil, que é a variável independente, que sempre intersecciona todo o conteúdo trazido no referencial teórico. Para tratar os dados, segmentaram-se por entender a proposição de cada questionamento e suas variáveis presentes na elaboração do experimento. Através da separação dos grupos experimentais e de controle, foi possível visualizar a distinção das opiniões dos 2 grupos e quais dados são mais relevantes para estes grupos. A observação também foi relevante para a pesquisa, pois muitos outros fatores foram encontrados na sua execução. Agora, apresentando a análise e discussão dos resultados, foram divididas a partir das variáveis dependentes e independentes aqui já propostas. Na primeira variável, que foi a inserção mercadológica, o grupo experimental teve basicamente 70% das respostas afirmando a incapacidade da execução do trabalho contábil, validando a hipótese de déficits na formação acadêmica devido à ausência da variável independente, a prática, e fazendo com que o grupo que já vive a contabilidade, o grupo experimental, perceba que este fato, esta imersão na prática é bastante importante para a execução da prática, execução desse trabalho. Já o grupo de controle teve um percentual de 60% afirmando a capacidade de execução do trabalho, mostrando que a presença da variável independente da prática contábil faz com que as variáveis dependentes repercutam em resultados positivos. O grupo experimental, em outra pergunta, teve uma percepção de 35% com poucas possibilidades de inserção mercadológica. Já o grupo de controle obteve apenas 20% de poucas possibilidades de inserção mercadológica devido à prática contábil, variável independente. Observa-se junto a essa pesquisa que, em todos os momentos, o grupo experimental sempre vai ter uma maior percepção e maior percentual de que a prática importa e de que a universidade talvez não dê fomento a essa prática para a inserção mercadológica. Já na outra variável, que é a satisfação dos estágios, o grupo experimental obteve um percentual de 29% da insatisfação com os estágios supervisionados e de 18% com a relação entre conteúdos teóricos e conteúdos práticos, conteúdos que se anseiam com a prática fora da academia, mostrando mais ainda que os sujeitos precisam imergir no que se pratica e no que se entende por contabilidade na prática.
Já os grupos de controle não mostraram insatisfação com o conteúdo trazido e com a sua correlação com a prática mercadológica, no, trazendo uma maior imersão de que talvez os grupos de controle não tenham noção e imersão no que se pratica da contabilidade e, de todo modo, estão satisfeitos com o que se pratica na universidade, pois não entendem o que se pratica na prática, no mercado contábil. Para a terceira variável, que é a da formação profissional, a variável independente da prática contábil não disseminou distanciamentos e ambos os grupos afirmaram que a variável formação profissional é parcialmente atendida mediante os ritos de controle dessa pesquisa. À luz dos dados coletados, é estabelecida uma proposta de inovação para a composição do currículo de Ciências Contábeis para IES, em análise ao modo que se recompõe alguns preceitos teórico-empíricos visando a formação desses sujeitos, a um pragmatismo mais direcionado à prática contábil e a sua presença como recurso contribuinte para o desenvolvimento local. Tanto os dois grupos culminaram a partir de uma questão discursiva, possíveis reajustes na sua composição curricular, lembrando que nesse trabalho não se objetivou alterar o currículo como um todo, pois deve-se respeitar a diretriz curricular e o currículo mínimo proposto pelas federações acerca do curso de contabilidade e acerca de todos os cursos de graduação. Mas a proposta de inovação é de sempre tentar fazer uma intersecção da teoria e da prática a partir das disciplinas, sendo apenas uma proposta de metodologia ativa, onde sejam apresentados casos empíricos corriqueiros às demandas regionais de contabilidade, fazendo com que esse sujeito emerja naturalmente, se insira no que se trabalha de contabilidade na sua região e na sua profissão. É importante dizer que essa intersecção não tem nenhuma intenção de alterar o cronograma de conteudista de cada disciplina, mas sempre de tentar trazer com que esse sujeito consiga relacionar todo o conteúdo aprendido e debatido, teoricamente, com o que se trabalha empiricamente e na demanda local da profissão contábil. Para as considerações finais, é importante entender que a hipótese estabelecida deve ser recusada, considerando a contraposição entre as respostas dos alunos concludentes. É notório que boa parte dos alunos afirma que a IES não atende curricularmente ao melhor ramo de trabalho da região, corroborando na ideia de que precisa se repensar nos focos que é dado pela IES a toda essa formação profissional. Além disso, há uma compreensão quanto ao descompasso da prática contábil acadêmica com a prática contábil mercadológica, fazendo maior menção e enaltecendo mais esse fato de que é importante observar o que se pratica na contabilidade no mercado para que esse sujeito saia da academia e se insira mercadologicamente no mercado e no cenário contábil, bem como o entendimento que o currículo o currículo de ciências contábeis precisa passar por uma atualização de conteúdos, dizendo que alguns conteúdos não estão mais atuais e não estão representando o que se entende por contabilidade. Mas a maioria dos alunos não observa a ausência de temas relevantes sobre a contabilidade tratada no estágio. Ou seja, alguns temas são importantes, mas necessitam de maior imersão e necessitam de maior relação, sempre teoria e prática regional. Assim como demonstram satisfação com os conhecimentos práticos obtidos no estágio profissional e com a correlação dos conteúdos trazidos no estágio com as experiências vividas na prática. Outros, sim, a maioria dos alunos evidencia que o currículo de ciências contábeis atende parcialmente às suas necessidades de formação. Esse atende parcialmente é um ponto interessante, pois alguns alunos ainda estão em uma constante insatisfação do que se debate ainda de contabilidade para se formar. Ou seja, o parcialmente dá a entender que a IES e talvez outras IES também necessitem pensar e repensar quais são as práticas e quais são os conteúdos a serem debatidos, principalmente no estágio, não só no estágio, mas na formação como um todo, para trazer uma formação plena e ampla de um profissional contábil que consiga se inserir mercadologicamente. Eu agradeço agora e segue meu e-mail para contato. Abraços e tenham boa tarde.